para vocês. Estou de volta aqui. Professora Cláudia, falando com vocês da página 110 do livro de Ciência, História e Geografia. Nós tínhamos visto por algumas aulas, né? Os micro-organismos. Nós vamos voltar um pouquinho para a história. Uma mão de obra indígena. O que é mão de obra? Mão de obra é a mão que faz as coisas. Por exemplo, você vê um prédio não, vamos dizer que eu vou pintar aqui a sala de aula. Então, eu vou pedir para alguém, vou pedir para o fulano. Aí eu pergunto assim para o fulano, seu fulano, eu quero pintar a minha sala de aula. Aí ele fala, olha, você vai precisar comprar tinta, pincel, lixa, massa corrida. E aí eu vou lá na loja de material de construção e compro tudo isso daí. Aí eu pago, vamos dizer, R$300 com tudo isso daí. Aí eu dou para ele. Mas acontece que eu preciso pagar o serviço dele. O que é o serviço dele? O serviço dele é a mão de obra, para ele pintar, para ele lixar, para ele passar massa corrida. Então, não basta comprar só os materiais. A mão de obra, na verdade, é o braço mesmo, o braço que vai fazer as coisas. Como eu disse no prédio, né? Você vê um prédio sendo construído, você vê que tem várias pessoas lá. Elas têm os trabalhadores e a empresa, a corporação, ela está pagando para essas pessoas, não para elas estarem lá, mas para elas fazerem o trabalho que é denominado a mão de obra. Aqui, no caso, a mão de obra indígena. Né? O que é que punham na mão do índio para fazer? Para explorar as riquezas naturais da terra, especialmente o pau-brasil, que ele era extraído do tronco para atingir roupas, né? Os portugueses utilizavam o trabalho dos indígenas, eles não eram idiotas, eles não iam eles fazer, eles mandavam os outros, eram empregados, né? A princípio, os indígenas trocavam o seu trabalho por objetos como tecidos, espelhos, instrumentos feitos de ferro e por aí vai. Mais tarde, eles foram forçados a trabalhar como escravos. Então, houve já uma inversão. Apesar da mão de obra, eles, que era mínima, né, uma mão de obra paga por coisas, né? Na época não havia o dinheiro em espécie como vem hoje, né? Eles eram trabalhados como escravos, fazendo outros tipos de serviços, além de procurar ouro e escavar a terra. Uma das formas utilizadas pelos portugueses para obter a mão de obra indígena, o trabalho, né, braçal que a gente fala, né, era incentivar conflito entre povos e capturar os vencidos para escravizá-los. Olha só que coisa mais perversa, né? Eles incitavam pequenas guerras para capturar os perdedores e assim tornar os escravos. Às vezes, em troca, um prato de comida uma vez por dia, um copo de água uma vez por dia. E trabalho escravo mesmo, né? Para fugir da escravidão, os indígenas entravam no interior do Brasil, afastando-se do litoral, o que dificultava a sua captura. Pois, ao contrário dos portugueses, eles conheciam muito bem os caminhos das matas. Os portugueses não conheciam nada. Então, no século XVI, ano de 1500, o viajante alemão Hans Standen esteve no Brasil 2 vezes e produziu relatos de viagens, alguns deles ilustrados, descrevendo o modo de vida, né, o qual os indígenas eram submetidos. Observe uma dessas ilustrações e depois vocês respondam, tá vendo? Deixa eu tentar aumentar aqui, sem estragar muito, para vocês verem. Ver se eu consigo. Tá vendo a ilustração? Gravura representando o combate entre diferentes povos indígenas, ilustração de Theodore de Bry, no livro América, 1592, portanto, século XVI mesmo. Tudo bem. Então, qual é o acontecimento a imagem representa? Vejam, há um combate, há um conflito, há uma luta
entre diferentes povos indígenas. Por que os portugueses incentivavam esse tipo de combate, de luta? Justamente para incentivar conflitos, revanches, tornar os fracos mais fracos, escravizando e deixando os povos indígenas em desarmonia, para capturar os vencidos e escravizá-los. Que estratégia, que maneira, né? Que truque, que tipo de estratégia quer dizer que plano, né? Os indígenas utilizavam para fugir dessa escravidão. Para fugir dessa escravidão, os indígenas entravam, né? Penetravam no interior do Brasil, afastando-se do litoral, que o dificultava a captura, porque eles conheciam, com a palma da mão, a mata, pois viveram a vida toda lá. Então, é isso daqui, essa daqui da página 110 do livro de Ciências, e hoje, especificamente, História, tá? Até a página 111.